Toma a direção de tudo, que tudo seja Recording para is a honra e para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Já está gravando. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós estamos ouvindo? Amém. 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 Fernando está presente, Vanildo, Gutenberg, Andréia. Quem mais? Fale aí, por favor. Oi. Tem mais alguém conosco conectado? É só nós mesmo, então, né? Só um minutinho, se alguém estiver falando comigo, eu estou colocando fone de ouvido. Espera aí só um instantinho. Amém. Na última aula, nós estudamos sobre até o 7º dia, correto? E agora a gente vai dar continuidade aí na página 42. No segundo tópico, a origem do pecado e a queda do homem. Podemos iniciar, irmão? Dá um sinal de joinha. Positivo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as algemarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. É razoável deduzir que a serpente, naquele tempo, deveria ter sido uma criatura formosa, foi agente empregado por Satanás, o qual já tinha sido lançado fora do céu antes da criação do homem. Como caíste do céu, como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Isaías 14:2. Irmão, está tendo uma interferência muito grande aí, não está quase dando para ouvir o Leonel. Ó. Alguém que tiver com o microfone ligado aí, por gentileza, desliga, para a gente evitar a interferência. Eu acho que é alguém conversando aí na tua casa mesmo, né, Léo? Tem alguém aí conversando? Tem, lá na sala. Então é o pessoal de lá. Eu sabia que será a Patrícia. Parece Tinha certeza. muita, É a irmã da parece Fabiane, tem parece jeito muito não. a Fabiane e parece a irmã. A mãe da irmã Valéria. É a Patrícia, sim, a Patrícia. Calma aí, só vou dar um recado aqui para elas aqui. Ei, atenção aí, ó. O pessoal está dando muita interferência aqui, tá dando eco lá. Fala baixo, amor. Meus irmãos, vamos tentar em qualquer coisa, vocês vão me orientando aí, tá? Que eu vou... A gente recebeu uma visita aqui, ó, tá com uma visita lá na sala lá. Mas vamos partir aqui. A serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. É razoável deduzir que a serpente, naquele tempo, deveria ter sido uma criatura formosa, foi o agente empregado por Satanás, o qual já tinha sido lançado fora do céu antes da criação do homem. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Isaías 14:12. Por essa razão, Satanás é descrito como essa antiga serpente chamada o diabo. Em Apocalipse 12:9, geralmente Satanás trabalha por meio de agentes. Quando Pedro, embora sem má intenção, procurou dissuadir o seu mestre da senda do dever, Jesus olhou além de Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Mateus 16:23. Neste caso, Satanás trabalhou por meio de um dos amigos de Jesus. No Éden, entregou a serpente. Como a gente pode verificar, né, meus irmãos? O inimigo da nossa alma
ele usa alguém, sempre ele usa uma ferramenta, ele usa alguém que dá brecha. Jesus, quando ele estava na terra, no seu ministério terreno, ele enfatizava várias vezes, dizendo que vigiai e orai. Se você vê a sequência da ordem de Jesus, ele manda primeiro vigiar e depois orar. E no começo da origem do pecado e a queda do homem, quem foi que Satanás usou? Serpente, chamada também de diabo. E na era de Jesus, já no ministério terreno, Pedro foi repreendido por Jesus. Pessoal, irmão, você ouviu isso de Jesus? Para trás de mim, Satanás. É uma palavra pesada, né? Era discípulo, andava com Jesus. Não só que era necessário. Porque Jesus, na sua onisciência, ele viu o inimigo ali estava se apoderando do apóstolo Pedro. E Jesus repreendeu. A serpente começa falando com a mulher, o vaso mais frágil, que além dessa circunstância não tinha ouvido diretamente a proibição divina. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E ela espera até que Eva esteja só. Olha só. O inimigo também, irmãos, como a gente pode analisar aqui, né, exegese da Bíblia Sagrada, no início, o inimigo ele trabalhou com estratégia. Ele esperou o momento certo de dar o bote. Ele esperou o momento certo de abordar Eva. E a Bíblia vai dizer aqui que no momento que a Eva estava só, ele é estrategista, ele é paciente. Note-se que astúcia. Oi. Pastor, essa tese que o senhor trouxe aí, ela é maravilhosa. Que Satanás ele é estrategista e esperou a Eva sozinha. Agora eu lhe pergunto uma coisa. Quantas vezes essa mesma serpente, quando o homem ainda estava só ainda, né? Quantas vezes ela não tentou o homem? Entendeu? Porque a palavra vai dizer que a mulher foi feita da costela de Adão. Mas não diz quanto tempo Adão ficou sozinho também. Entendeu? Vai ter ficado um ano, um dia, como 1000 anos. Né? Então, quantas vezes essa serpente já não tinha tentado o homem? E como não conseguiu, agora ele pega a mulher sozinha, vai lá e tenta. Pode continuar. Isso é muito aplausível que o nosso irmão Ivanildo falou. São conjunturas, né? Não está escrito na Bíblia, né? Mas é de grande valia a pergunta dele, né? Ninguém sabe, né? Que quantas vezes o homem foi atentado, né? Talvez a serpente, ela tentou dar o bote no Adão, né? Tentou jogar a isca, mas ele resistiu. Só um instante. Nesse momento vai estar autorizado, irmão Ilan. Então, o que acontece? A Bíblia não vai dizer, meus irmãos, mas talvez ela tentou 1, 2, 3, 5. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, como os irmãos são conhecedores da palavra. O inimigo, ele é paciente, tá, irmão? Pensa no ser que tem paciência para trabalhar, para arquitetar, para maquinar o mal contra o homem, contra a mulher, se chama o inimigo das nossas almas. Nem um especialista de segurança pública, um sniper, um PhD em segurança pública, um investigador, ele é tão paciente como o inimigo das nossas almas. Irmão Irlan. Amém. Então, lá em Gênesis 2, 15 e diante, ele não vai falar com precisão a resposta Fala mais próximo aí do microfone, Ivan. Abaixa.
Tá Porque tá baixo. baixo. Eu tinha baixado meu volume. Melhorou? Isso. Beleza. Então, gente, interessante que no versículo 16 de Gênesis 2, vai dizer assim: o Senhor dando a ordem a Adão, né? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí no versículo 18 ele fala que não é bom o homem ficar só, e foi feita a mulher, né? A Bíblia realmente ela não vai nos dizer qual foi o período de tempo, podemos dizer assim, quanto foi para que isso acontecesse, né? A mulher, a disjuntora, ser feita da costela de Adão. Sim, provavelmente sim, Adão pode ter sido tentado de várias formas, ou também não, né? Dá essas duas margens, né? Ou também não. Por quê? Eu acredito na segunda tese, não, que ele não foi tentado, porque ele tinha uma comunhão íntima com Deus. Na verdade, Deus também tinha uma comunhão íntima com ele. Deus falava com ele na viração do dia. Então, ali, o Adão ele estava sempre na companhia de Deus. Então, não dava margem para que ele se desocupasse. E outra, quando o Senhor criou todos os seres viventes, inclusive Adão, qual foi a ordenança que ele deu para Adão? Para que ele cultivasse, que ele gerenciasse tudo, né? Cuidasse de tudo. Então, ele não estava desocupado. Tinham que se ocupar, mantinha-se ocupado, vigilante, né? Vigilante sempre conversando com Deus. Aí, no momento em que a Eva vem, no momento ali vou dizer assim, de vacilo, o inimigo lá sorrateiramente, né? E usou a palavra, né? Certamente não morrerás. E ela, por ser mais frágil, como o próprio autor disse ali, né? Ela falando com a mulher, um vaso mais frágil, além dessa circunstância, não tinha ouvido diretamente a ação divina, porque lá no versículo 16 é bem claro. E ordenou o Senhor Deus ao homem. Ao homem. Então, aqui podemos tirar algum entendimento de que a mulher realmente não sabia e que ela não poderia comer da árvore do conhecimento, da vida, do bem e do mal. Era isso. Valeu. Tranquilo. Uma observação também muito boa, né? Como o nosso irmão falou aqui, pelo fato de Adão ser um homem preocupado com seus afazeres, que Deus tinha ordenado para ele. Mas só que eu estava procurando aqui, não achei, mas para a gente não perder tempo, só vou citar o versículo, que diz que na viração do dia, Deus ele ia ter com Adão, né? Então, seja, deixar claro que durante o dia ele tinha seus afazeres, tinha seus compromissos, e no final do dia Deus vinha ter com ele, nesse momento de comunhão, um momento de diálogo entre o homem e Deus e Adão, né? Ele não estava diretamente ali conversando com Deus, né, vamos dizer assim, face a face. Era na viração do dia. Mas entra outra observação também, que eles tinham seus afazeres, seus compromissos, seu trabalho. Fazendo uma comparação, contextualizando para o nosso século XXI, tem uma frase que diz que mente vazia é a oficina do inimigo, não é isso? Uma pessoa que está com a mente vazia, ela começa a pensar besteira, ela começa a maquinar o mal, ela começa a fazer coisa que desagrada a Deus. Isso é bem a verdade, porque eu me lembro que eu não nasci no berço evangélico. Eu abracei a fé com 15 anos de idade, vesti a camisa do evangelho, e eu queria estar participando de todos os trabalhos da igreja. Culto das irmãs, culto dos irmãos, círculo de oração, ensaio, culto evangelístico, escola bíblica dominical, vigília, visitar, e eu não achava ruim.
a mente estava ocupada, e quanto mais se envolvia nas coisas de Deus, mais queria se envolver mais ainda. Então, a mente fazia realmente, ela acaba se tornando aí uma presa fácil do inimigo das nossas almas. Essa observação aí. Amém, queridos? Vamos prosseguir. A serpente começa falando com a mulher, mas o mago frágil, que além dessas circunstâncias que tinham ouvido diretamente a proibição divina, né? Isso que o Irlão falou, na Gênesis 2, 16 e 17, e ela espera até que Eva esteja só. Note-se a astúcia na aproximação, a serpente torce as palavras. Olha só, a serpente torce as palavras de Deus. Então a serpente disse, Pai do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda. Estamos na página 42, minha irmã, no último parágrafo aí. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Olha só. Até hoje, o inimigo, ele continua trabalhando, distorcendo, tentando ludibriar, enganar os servos de Deus. A Bíblia vai dizer em Mateus que no final dos tempos, o inimigo vai fazer até cair fogo do céu. E, se impossível, enganar até os próprios escolhidos. Olha só do que o inimigo é capaz de fazer. Ele é astuto, ele é sujo. A Bíblia vai dizer que nele não há verdade. Desde o início, ele é a própria mentira. Ele é o pai da mentira. E quem mente, irmão, é filho de quem? Só uma observação aqui, irmão. Tem gente que, no nosso meio, que diz assim, eu tenho um pecadinho de estimação, eu não consigo me libertar. Eu tenho uma notícia para dizer para você, meu querido, minha querida. Se você tem esse pecadinho de estimação, você vai ficar com ele, mas você não vai para o céu. Infelizmente. Seja quem for. Rapaz, eu tenho um negócio, rapaz, eu gosto de uma mentira. Meu Deus do céu, olha, uma mentirinha assim, ó. Não faz pecado, não. Minha língua está coçando para me contar uma mentira. É pecado. Você tem que precisar de libertação através da palavra de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que o pai da mentira é o inimigo das nossas almas. E conforme o comentarista do nosso livro aqui, ele narra, através dos versículos bíblicos, os quais são embasados essa lição, que desde o começo o inimigo tentava distorcer a palavra de Deus, enganando a mulher. Rapaz, come, se tu comer, tu não vai morrer. Porque Deus sabe, no dia que tu comer, teus olhos vão se abrir e tu vai ser igualmente a Ele, igualmente a Deus. Olha só, sagaz, astuto. Página 43, lá em cima agora. Então, finge surpresa por estarem assim torcidas. Dessa maneira, ele astutamente semeia dúvida e suspeita no coração da ingênua mulher, que ao mesmo tempo insinua que está bem qualificada para ser juiz quanto à justiça de tal proibição. Finalizando esse contexto aqui, irmão, ele continua, tá, irmão, semeando dúvida e suspeita no coração de qualquer pessoa. Até hoje ele continua lançando. Aí você pergunta assim, mas irmão, mas eu não posso ficar blindado, me proteger contra isso? Pode. Como? Através da oração, irmão. Através da palavra. Através do jejum. Através de uma vida com Deus. Porque a partir do momento que eu me alimento dessa palavra aqui, eu como essa palavra, eu fico robusto espiritualmente. Eu me alimento espiritualmente.
No mundo espiritual, eu sou blindado, eu sou protegido. Agora eu te pergunto, sendo Adão e Eva, como diz aqui, o sexo frágil, ela caiu na astuta cilada do inimigo. Aí entra aquele detalhe que o irmão já falou, né? Talvez não tem na Bíblia, mas Adão tinha uma vida de comunhão com Deus, estava ocupado com seus afazeres, ele não tinha tempo, ele não dava brecha. Aí também, partindo desse princípio, abre um ponto de interrogação na nossa cabeça. Por que Eva também, nesse momento, ela abriu brecha? Por que ela não estava adorando? Por que ela não estava buscando? Por que ela também não estava lá voando as plantas junto com Adão? Para quando chegar a viração do dia, ela prestar conta com Adão, com todo o poderoso Criador. Por que Eva não estava com sua mente ocupada? Tudo isso nos permite imaginar e entender que ela estava com a mente vazia. Ela deu brecha. Ela não vigiou. Irmão, nós estamos tacando pedra em Eva? Não, nós não estamos tacando pedra em Eva. Porque a Eva ainda, na condição dela, antes de pecar, ela ainda era melhor do que eu e você. Ela tinha um corpo glorioso. Porque não existia pecado ainda. Era melhor, ela estava numa condição espiritual melhor do que eu e você. Mas depois que ela caiu, que ela desobedeceu, que ela comeu a fruta, induziu o homem a comer o fruto, e ele também comeu, aí virou a chave. Mas me deixa entender que ela não vigiou. Aí eu deixo uma observação para os irmãos. Está vendo, irmão? A importância da vigilância. Às vezes o pecado ele parece ser tão atrativo na nossa vida que às vezes a gente poxa, esse pecado aqui me deixou balançado. Olha, esse pecado aqui, é aquele que, me deixa com água na boca. Rapaz, vou dar uma pecadinha aqui, depois eu peço perdão, Deus é misericordioso e está tudo bem. Não, se não der tempo, o inimigo ele trabalha assim, entendeu? Então, vamos vigiar. Antes de prosseguir, se for possível, meus irmãos, se você não estiver fazendo a coisa fora do normal, você só está ouvindo a aula devido aos seus afazeres, mas se for possível, eu gostaria que você ativasse a sua câmera aí, porque fica mais dinâmica a aula, a gente olhando um na face do outro. Eu, particularmente, o Leonel aqui, a intenção que os irmãos estão desligados da aula. Então, está com a câmera que não está funcionando, está perdoado, mas se for possível, você poder participar da aula aí, eu lhe agradeço. Hein, amada? Pois é, no início da aula funcionou perfeitamente. Aqui agora, por mais que eu clique na opção, ela não ativa, ela não aciona. Só o áudio funciona normalmente, mas a câmera em si, ela não ativa. Vou tentar ativar ela aqui para ti, peraí. Obrigado. Eu faço uma pergunta para os irmãos. Quando alguém manda uma pergunta pelo chat aí, que lança aí, igual o Irlan lançou aí, falando da Eva aí, só eu que visualizo ou todos os irmãos visualizam? Todo mundo visualiza. Tranquilo. Vamos prosseguir então, quando os irmãos vão ajustando aí. Glória a Deus. Ai, tá ficando bonita a minha tela, cheia de rostinho aqui agora. Glória a Deus. A Valéria tá com uma cara de médica ali, né? Parece que tirou um plantão de óculos, com a mão no queixo. Irmão, é que eu não enxergo de perto, nem na luz do celular, de nada, irmão. Não tem isso. Mas tá valendo. Mas, Senhor, irmãos, me perdoe, eu cheguei atrasadíssima de novo. Minha avó fez outra arte e eu estava socorrendo ela. É tranquila, vai dar tudo certo. Irmã, lê para nós aí, Satanás lança tríplice dúvida acerca de Deus.
Só um minutinho aí. Quem não está conseguindo, vai e entra de novo. Aí ativa, tá? Tá tudo ativado aqui. Ok. Vai continuar. Posso ler aqui ou vou atualizar? Atualiza aí. Mas só pede então para alguém ler aí, enquanto eu atualizo, tá bom? Positivo. Pastor Esse Guto aí que não é vai a ler irmã aqui. Valéria, não. Isso aí é a filha dela, a que é médica lá. A Brenda? Ela colocou a Brenda no lugar dela aí. Tá aparecendo mesmo. Pede pra Valéria ler aí, irmão. Porque eu tô com uma Bia aqui e o celular ligado. Se não der assim com ela, senão ela... Glória a Deus. Irmã Valéria. Oi, eu não ouvi. Pode participar para nós, ler aí a página 43. Amém. Sim. Satanás lança tríplice dúvida acerca de Deus, é isso? Positivo. Tá. Dúvida sobre a bondade de Deus. Ela diz, com efeito, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Quer dizer, Deus está negando alguma bênção para ti? Oi. Dúvida sobre a retidão de Deus. Certamente não morrereis. Isto é, Deus não pretendia dizer o que disse. Dúvida sobre a santidade de Deus. A serpente diz, em outras palavras, Deus vos proibiu comer da árvore porque tem inveja de vós. Não quer que chegueis a ser sábios tanto quanto ele, de modo que vos também mantém em ignorância. Não é porque ele se interessa por vós para salvar-vos da morte, e sim por interesse dele, para impedir que chegueis a ser semelhantes a ele. Continua ou não, irmão? Não, tá aí. Amém. Os irmãos observaram aí que o inimigo sempre tentando articular, tentando ludibriar, tentando enganar de toda maneira possível. O primeiro ponto, ele tenta lançar dúvidas sobre a bondade de Deus, né? Dizendo que é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, quer dizer, Deus está negando alguma bênção para ti. Já lançou aí, rapaz, esse Deus é egoísta, né? Agora, vamos conjecturar agora, dizem, se fosse registrado todos os atos da Bíblia, não existia papel e nem tinta para registrar todos os feitos, desde a criação do mundo, até o nascimento de Jesus Cristo, até a igreja primitiva, até João morrer na ilha de Pátimo, escrevendo Apocalipse. Agora você imagina, isso aqui é um ponto apenas que o comentarista traz para nós aqui, dizendo que sobre a tríplice dúvida que o inimigo lançou na vida de Eva. Aí no 2 ele fala, dúvida sobre a retidão de Deus, certamente não morrereis. Isto é, Deus não pretendia dizer o que disse. Olha só ao ponto que o inimigo chegou diante de Eva, lançando dúvida. Abre um parênteses aqui. Lá em Mateus, capítulo 4, os irmãos se lembram quando Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites e foi guiado pelo Espírito do Senhor ao deserto para ser tentado pelo inimigo das nossas almas. E a Bíblia vai dizer que o inimigo, ele se apresentou para Jesus e falou assim, olha, se tu és o Filho de Deus, pega essas pedras aqui, faça-as se tornar em pães e mata a tua fome. Olha, aí transportou Jesus até a parte mais alta do templo e falou para ele, olha, está escrito, lança-te daqui de cima a baixo, porque está escrito, porque aos seus anjos dará ordem ao Senhor teu Deus para te proteger. E os irmãos observaram que Jesus ele deixa um exemplo bem clássico de Timóteo, quando Timóteo fala, Paulo dizendo para Timóteo, dizendo assim, olha, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que maneje bem a palavra da verdade.
automaticamente Jesus já estava antes, bem no início, já estava praticando o que Paulo estava ensinando para Timóteo. Porque quando ele foi tentado pelo inimigo, ele não orou, não. Ele combateu o inimigo com palavra de Deus. Quando ele falou assim, olha, torna essas pedras em pães, ele falou assim, olha, mas também está escrito. Ele usou a palavra. Olha, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí a gente vai ver, no transcorrer do texto, o inimigo lança uma afronta e ele combate com a palavra. Até chegar ao ponto que ele dizia assim, olha, também está escrito, não atentarás o Senhor teu Deus. Vai-te, Satanás. Ou seja, Deus, através do seu Filho, ele nos traz um ensinamento que nós devemos conhecer, irmãos, a palavra de Deus e saber manejar, saber usar a palavra de Deus, não se envergonhar do Evangelho. Infelizmente, muitos não sabem manejar a palavra de Deus. Um exemplo bem clássico e básico, ontem eu estive no culto das irmãs, lá na Betel, e eu fiquei observando a leitura, a referência bíblica da pregadora, ela usou Josué, capítulo 15, versículo 18, não me falha a memória. Josué é o 6º livro da Bíblia, irmão, do Antigo Testamento. Tinha irmã que foi levar a Bíblia para lá, para cá, para lá e para cá. A pregadora leu, pregou, e a pessoa não achou onde estava escrito. Uma coisa muito básica, uma coisa muito simples. Isso é vergonhoso. E folheava a Bíblia assim, de trás para frente, de frente para trás, e não localizava. Então, Deus, ele quer que nós sejamos qualificados espiritualmente, qualificados através da sua palavra, quando ele diz que nós devemos crescer na graça, no conhecimento, é um misto. É os dois ali. Ainda hoje, eu conversava com uma pessoa e falava para ela, não adianta eu ser letrado, conhecer a letra, e eu não ter unção, não ter graça. Porque quem for me ouvir vai se tornar um fardo, vai ficar fadônico, uma coisa chata, uma coisa enjoada. A pessoa fala. É legal, domina o assunto. Mas não acontece nada no mundo espiritual. Ela não tem unção, ela não tem graça. Por isso que nós devemos nos preocupar como obreiros e obreiras da casa de Deus. Nós temos que ter uma constância, tanto no conhecimento da palavra, como também se preocupar com uma vida de oração, de jejum, de oração, de entrega. Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes, nós chegamos diante de Deus, quando nós oramos, né? Eu ainda, infelizmente, ainda faço isso, mas eu estou procurando me policiar. Nós chegamos diante de Deus igual uma metralhadora no semiautomático. Como é que é isso, irmão Jonas? Na oração. Eu boto no semiautomático, falo. Orei 1 hora. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, amém. E levantamos dali, nossa, eu tomo a bênção, orei 1 hora de joelho. Glória a Deus. Só que, o que é a oração? A oração, ela é um diálogo, irmão. A oração, diálogo é o quê? Tem como eu dialogar sozinho? Não tem. No diálogo é, no mínimo, 2 pessoas. Irmã Joelma e irmã Valéria que eu diga, né? As 2 gostam de dialogar, né? Então, quer dizer, eu estou aqui com os irmãos conversando, dialogando, porque nós estamos conectados aqui, vários irmãos, e com Deus, oração que é 2 pessoas. Às vezes a pessoa assim, a fulana, o fulano, talvez ele seja o queridinho de Jesus, porque Deus fala coisa para eles, Deus revela as coisas para eles, e eu estou em pecado, eu jejum, eu consagro, eu vou para a escola bíblica dominical, eu vou para a vigília, eu vou para o projeto Ele Vive, eu sou dizimista, eu oferto, eu dou o quilo do amor, monto cesta básica, e por que Deus não se revela para mim? Porque às vezes falta essa pequena observação de nós deixar Deus falar conosco. Se eu me calar aqui, e depois como é que os irmãos falar,
A cada um vai falar. Aí vai haver uma interação, um diálogo. Com Deus, ele é uma pessoa, irmão, ele não é diferente. Só eu falar, aí Deus, quero falar, não permite. Então, é dessa maneira, irmão. Vamos prosseguir. Os irmãos estão entendendo, amém? Glória a Deus. Na 43 ainda, Satanás, usando a serpente, insinuou que Deus os privava de algo bom, isto é, de seres sábios como ele. Dessa maneira, caluniou ao Senhor. Enquanto Eva não duvidava da palavra de Deus e da sua bondade, não sentia fascinação pelo proibido. Então viu que aquela árvore era boa, agradável, desejável, e comeu. Por que aconteceu isso, irmão Jonas? Porque, infelizmente, Eva, ela deu brecha. Ela deu credibilidade no que o inimigo falou para ela. E quando nós damos brecha, quando nós abrimos a porta, aí as coisas do mundo é mais atrativo. O pecado é mais atrativo. Aí eu uso aquela expressão, né? O proibido é mais gostoso, né? Parece que é melhor. Mas não é. É porque nós estamos já seduzidos, nós já fomos atingidos pela seta do inimigo das nossas almas. E isso vai em todas as áreas, tá, irmão? Na vida financeira, na vida sexual, em todas as áreas. Eu sou uma pessoa... como é que é o nome que se dá àquela pessoa que quer ganhar dinheiro, como é que é? Ambicioso. Ambicioso, ganancioso. Isso, ambicioso, ganancioso. Deus está me abençoando, eu quero mais, eu quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Eu faço o que for preciso, eu faço por cima de tudo e de todos, eu quero. Aí o inimigo, achei o ponto fraco dele, é o dinheiro. Achei o ponto fraco dela, ela é consumista. Adora uma bolsa da Carmen Stephanie, uma coleção de sandalinha. Ela adora ir pro shopping. Já sei, aqui é o ponto fraco dela. Tal pau é? É tal pau, é? Já sei, vou pegar. É o jogo online. Vou pegar ele. Ele é fissurado no Free Fire, né? Jogo de tiro, né? Então, o inimigo no futebol, né? Tem gente que deixa de congregar, de buscar Deus. Tem o futebol. Futebol é bom? É bom. Eu gosto, não brincava. Mas só que, sabe o que se torna pecado, irmão? Tem uma bolinha aqui, ó. Veio a calhar. Sabe o que é pecado? Aquilo que eu pego isso daqui, eu boto como prioridade na minha vida. A Bíblia vai dizer em Mateus, capítulo 6, que buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí a pessoa pensa assim, eita, vai ser acrescentado? Então eu vou me socar dentro da igreja, que meu talão de energia vai ser pago, meu rancho vai ser feito, vai dar tudo certo para mim, porque eu vou estar buscando o reino dos céus, e aí demais coisas vos serão acrescentadas. Não é assim, irmão, porque se fosse assim, Deus não tinha falado para Josué, quando Moisés passou o bastão para Josué, que Deus se revelou para José, só Josué. Eu tenho duas coisas para te falar. Ser forte e corajoso. Esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, eu vou estar contigo. Mas, regaça a manga, eu vou estar contigo. Ou seja, com Deus não é diferente. Vamos prosseguir. Veremos a evidência no último parágrafo, na página 43. Veremos as evidências de uma consciência culpada. Então foram abertos os olhos de ambos. Ambos, Adão e Eva. Dê uma água para mim, por favor. E conheceram que estava nus. Olha o que o pecado faz. E conheceram que estava nus. O resultado foi tudo diferente. O conhecimento adquirido foi diferente do que eles esperavam. Em vez de fazerem semelhantes a Deus, experimentaram um miserável sentimento de culpabilidade. Olha só, de culpabilidade que os fez ter medo de Deus. Olha só, olha o que o pecado faz, irmãos. O inimigo ele é especialista em acusar.
né? Ele é especialista em acusar. Você errou, eu errei. Ele já está diante de Deus. Sem nós, às vezes, fazer uma coisa assim, tão aberrante, vamos dizer, diante de Deus. A Bíblia diz que ele fica dia e noite nos acusando diante de Deus. Imagine quando tem um pecado ali, vamos supor, grotesco, né? Uma coisa que você, poxa, realmente eu feri a minha integridade com Deus, eu manchei a imagem de Deus com a minha atitude. E a primeira coisa que ele faz é a culpa. Você pode prestar atenção quando você vai evangelizar uma pessoa, que ela fala assim, não, eu sou distanciado do caminho do Senhor, com essa palavra de Deus, mas para mim não tem jeito não, porque o que eu fiz não tem jeito não. Olha só como é que o inimigo já embutiu na cabeça dela, dizendo, ela mesma reconhece o seu pecado, reconhece a sua falha, e automaticamente mesmo, a própria pessoa se torna um juiz, e dando a sentença para ela, dizendo, olha, eu não tenho jeito. Para mim, a única solução para mim é a morte mesmo, porque o que eu fiz é muito agravante. Deus, ele não vai me perdoar. Aí o inimigo, nessa hora que ouve isso, ele bate palma, fica feliz, porque diz, olha, eu consegui atingir aquela pessoa. Meu objetivo foi alcançado. Aí a pessoa, às vezes, por não conhecer as escrituras, por não conhecer a palavra, por não manejar bem a palavra da verdade, acata essa palavra de negatividade. E o que acontece? Às vezes, muitos tiram sua própria vida. Aí, dá checkmate, né? O inimigo só fala checkmate. Propósito, objetivo, alcançado com sucesso. Notemos que a nudez física é um quadro de uma consciência nua ocupada. Os distúrbios emocionais refletem muitas vezes em nossas feições. Página 44. Alguns comentadores sustentam que antes da queda de Adão e Eva, estava vestido com uma aureola ou traje de luz, o qual era um sinal da comunhão com Deus e do domínio do Espírito sobre o corpo. Quando pecaram, essa comunhão foi interrompida. O corpo venceu o Espírito. E ali começou este conflito entre a carne e o Espírito. Romanos 7, 14 e 24, que tem sido a causa de tanta miséria. Por que Adão e Eva, quando Deus foi procurar ambos no jardim, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus procurou por Adão e Eva. Adão, aonde tu estás? Adão. Deus já sabia que ele tinha pecado? Já, irmão. Já sabia. Já sabia porque Deus, ele é onisciente. Ele sabe das coisas. Nada fica oculto diante de Deus. Aí ele fala assim, não, Senhor, eu tive vergonha e me escondi. Mas por que teve vergonha, Adão? Não, porque eu estou nu. Está nu, Adão? Mas por quê? Aí quando ele fala, começa a acusar Eva, né? Não, porque a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto proibido. O que acontece? A partir deste momento. E o que o inimigo falou para Adão e Eva, se eles comessem do fruto? Olha, se você comer do fruto, vocês vão ser igual a Deus. Os olhos de vocês, olha só como é que ele distorceu. Os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ser igual a ele, igual a Deus. Mas só que os olhos se abriram mesmo, realmente se abriram, mas só que foi na forma diferente. Pecaram contra Deus. Transgrediram a lei de Deus. E hoje, irmão, não é diferente. Deus vem falando com o homem, com a mulher, vem alertando. E o inimigo, ele consegue ludibriar, consegue cegar as pessoas, não dando crédito, porque às vezes as pessoas, o que acontece? Se alguém chegar e falar assim, olha, Deus vai te dizer isso. Aí a pessoa assim, quem é tu, comedor de feijão, pode dizer isso para mim? Quem é tu
Aí começa a julgar a pessoa que está entregando a mensagem. Tu é isso, tu é aquilo, a outra, e tu vem pagar uma de santarrão para mim, quer me dar lição de moral. Irmão, só que é a minha obrigação e a sua obrigação. Aí, às vezes, você me pergunta assim, mas, irmão Jonas, mas como é que eu faço? Às vezes eu tenho dúvida, será que é Deus mesmo que está falando? Ou é pessoa, o que eu faço? Por isso que nós devemos orar, irmãos, e ter o discernimento de espírito. Através do discernimento de espírito, vamos saber que se é Deus que está falando ou não. Aí você pode me fazer uma pergunta aí na sua cabeça. E o Senhor nunca teve dúvida, não, de Deus usar alguém para falar com o Senhor? Já tive dúvida. Confesso para os irmãos. Às vezes você sabe que vem do trono mesmo, que você sabe, poxa, só eu e Deus pensou isso daqui e não revelei para ninguém, Deus me entregou, realmente. Mas tem coisas que tem dúvida? Tem. Só que daí nós devemos ter cautela, irmãos. No que sentido? Cala sua boca, você está falando da carne, não é Deus que está te usando, não. Eu não preciso fazer isso, irmão. Pessoal, no meio do culto, você repreender uma pessoa desse jeito, olha o transtorno que vai trazer para o culto, o constrangimento, né? O que eu, particularmente, voltando à minha pergunta, o senhor já teve dúvida? Tive. O que eu fiz? Senhor, está nas tuas mãos. Se for de ti, vai acontecer. Mas, se por acaso o irmão está falando da boca para fora, o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor venha tratar. E pronto. Amém. Glória a Deus, já acabou. Deus resolve para lá, Deus trata com o irmão, acabou. E é vida que segue. Vamos seguir. Alguém pode ler aí o segundo parágrafo, por favor? Irlã, já está nativa? Vamos lá, segundo parágrafo, página 44. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. O instinto do homem culpado é fugir de Deus, e assim como Adão e Eva procuraram esconder-se nos prazeres e em outras atividades. Aquilo que... a câmera do Irlã agora tá boa. Foi aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Pode prosseguir, meu. Aí eu não vejo mais ninguém ligado, só a minha que tá. É mesmo, né? É. Não, mas todo mundo tá te vendo. Ah, tá. Beleza, então. Vamos lá, continuando. Terceiro parágrafo. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Assim como a nudez física é sinal de uma consciência culpada, da mesma maneira, o procurar cobrir a nudez é um quadro que representa o homem a procurar cobrir a sua culpa com a indumentária do esquecimento ou o traje das desculpas. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Mas somente uma veste feita por Deus pode cobrir o pecado. Continua? Por favor. Portanto, interrompeu-se a comunhão com Deus, e então fugiram da sua presença. O pecado sempre despoja a alma da pureza e do gozo da comunhão com Deus. Essa é a morte espiritual e cumpre, num sentido mais profundo, a advertência de que o homem morreria no dia em que comesse do fruto proibido. Deus castigou o pecado com dor, sujeição e sofrimento. Um Deus santo não pode deixar passar por alto a rebelião de suas criaturas. O castigo sobre a serpente. Portanto, fizeste isto, maldito. Serás mais que toda a besta, e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Essas palavras implicam que a serpente uma vez foi uma criatura formosa e honrada. Depois, porque veio a ser um instrumento para a queda do homem, tornou-se maldita e degradada na escala da criação animal. Você pode explanar para nós, irmão? Então, aqui mostra a questão do sentimento de culpa, né? O sentimento de culpa, como o escritor aqui disse, o entendimento que nós já temos a respeito disso, é que
ou a pessoa se afasta da verdade e do dono da verdade, busca em outros meios, em outros trajes, em outras doutrinas, para se defender e argumentar daquilo que ele entendeu como certo. E Satanás, ele vem plantando, vem jogando, vem lançando as suas setas, seus dardos inflamáveis, né? Por isso que Paulo vai nos alertar para que nós venhamos nos preparar com as armaduras, né? Entre elas o capacete, que é justamente para blindar a nossa mente daquilo que vem oposto, né? Ao contrário do que é o certo, do que é o correto, do que é aquilo que expressa na palavra do Senhor. E protegendo aqui, nós estamos protegidos das setas do inimigo. E a nossa vestimenta está sendo o quê? Toda vez restaurada, costurada, purificada no Senhor, a partir do momento que é aquilo que eu tinha comentado lá atrás. No livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, dos Crônicas, capítulo 7, 14, vai nos dizer aquilo que eu coloquei, né? Se o meu povo que se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, né? Ele vai afastar os maus caminhos, né? E lá do céu ele vai nos ouvir. Então, por mais difícil que seja a nossa caminhada, por mais difícil que seja o levante, de toda essa circunstância, se nós estivermos centralizados naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, porque cada um de nós sabemos o que Deus tem para nós. O que Ele tem para nós é vida, e vida em abundância. Nós temos em Cristo uma vida de libertação, uma vida de liberdade. Então, quando isso passa a fazer parte da nossa vida, entendimento, aí o castigo que o inimigo tenta lançar, toda vez quando nós erramos ou caímos, ele tenta lançar, né? Vai jogando, jogando, para ver se a gente pega aquilo, como Eva fez. Né? Verdade, a palavra não diz isso mesmo, não. Certamente não vou morrer, então eu vou comer, eu vou provar e vou me deliciar disso aqui. Aí depois, quando vem o acerto de contas, quer fugir da presença do Senhor, inventar um argumento, refutar aquilo que já foi dito, que já foi escrito. Não, a culpa não foi minha, a culpa foi da mulher que tu me deste, né? Aí a mulher, não, mas a culpa também não foi minha, foi da serpente. Olha o ser humano querendo terceirizar os seus erros, né? Aí a serpente caladinha ali, oxe, vai sobrar para mim mesmo, né? Mas todos tiveram suas consequências, né? Todos tiveram suas consequências a respeito disso. Então, por isso que a gente tem que manter a nossa mente blindada no Senhor. Verdade. Depois do pecado vem as consequências, né? O castigo da serpente, se rastejar pro resto da vida, comer pó da terra, todos os dias da sua vida. Aí depois vem o castigo da mulher, sentir dor de parto. Depois vem o castigo do homem, que é trabalhar, é ralar, o preguiçoso não gosta, porque tem que trabalhar, tem que suar, né? E vamos partir agora para o terceiro tópico aí, que é a primeira civilização, depois que aconteceu isso. Os irmãos já sabem já o castigo da serpente, são conhecedores, o castigo da mulher e o castigo do homem, né? Ou seja, todo mundo teve sua parcelinha de culpa e a sua parcela também de castigo, né? Ou seja, todo mundo pegou a sua fatia do bolo, né? Ah, foi a quadrilha, foi que se envolveu? Foi os três? Os três, então, vão receber a sua fatura. E chegou, né, irmão? A fatura até hoje, a serpente se rasteja sobre a face da terra, come pó da terra todos os dias. A mulher, infelizmente, quando vai dar luz, sente dor de parto. Diz que é a pior dor do planeta, do universo, é a dor de parto. Graças a Deus que nós somos homens, aleluia. E parabéns para as mulheres que são guerreiras, né? E sem contar o suor, né? Comerás do suor do teu rosto. Ou seja, tem que trabalhar. Um pequeno resumo e vamos partir para a civilização. Continua, irmão.
Primeira civilização do capítulo 4 de Gênesis. A história de Abel ensina-nos como aqueles que participam da culpa e do pecado de Adão podem ser aceitos na presença de Deus, por meio da oferenda e de um sacrifício expiatório. Por isso que a salvação tem para todos, né? Está disponível a todos. Aí tem pessoas que querem fazer distinção de um para outro, não o fato de eu ser mais santo e o outro não é, estou no caminho do Senhor, já sou crente há muito tempo, aquele é um pobre coitado, não tem mais salvação, mas é que olha que fala, a história de Abel ensina-nos como aqueles que participam da culpa e do pecado de Adão, podem ser aceitos na presença de Deus, por meio de uma oferenda, de um sacrifício expiatório. No entanto, a história de Caim mostra como o pecado tornou-se hereditário e conduziu ao primeiro homicídio. Aí uma pergunta que eu estava lendo isso aqui, posso fazer, amados? Positivo. Então o pecado ele é hereditário? Olha o que o autor nos diz aí, ó. No entanto, a história de Caim mostra como o pecado, em P maiúsculo, chamando a atenção aí, ó, tornou-se hereditário. E aí? Eu tenho meu posicionamento já. Bora os irmãos aí. O que os irmãos acham? Sim, irmã Andréia, Guto. O que eu acho sobre isso é o seguinte. Quando a gente estava lá, acho que na quarta série, né? Terceira série, o professor falava, quem nasceu já nasce com a dívida, né? A dívida externa do Brasil, que o Brasil sempre foi um devedor, né? Da dívida externa. E quem nasce com uma dívida. E quem nasce também já nasce pecador, porque já está, a partir do momento que, até nascer não é pecador, mas depois que nasce, aí é pecador. Acho que ele quer dizer isso aí, entendeu? Que aí depois que já começam os pecados. É claro que para a criança, né, tem uma relevância menor, porque não tem entendimento, né? Mas nasce já um pecador. Mas vocês se lembram o que o salmista falou? Que em pecado, ele foi concebido em pecado, gerado em pecado. Ou seja, infelizmente, desde lá do início, né? O pecado, ele vem se alastrando. Tem uma solução, tem um escapatório, tem uma salvação para isso? Tem. Nós sabemos quem é. A pessoa João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o pecado, ele se torna hereditário, baseado nisso que o salmista falou, né? Em pecado fui gerado, né? E baseado nas escrituras sagradas, se não fosse hereditário, o pecado tinha ficado só lá para Caim, para Adão e Eva, e eles que se viram para lá, eles que pagam a fatura do pecado deles, eu não tenho nada a ver com essa treta, e vida que segue aqui. Mas não, eles erraram lá e alcançou todas as gerações de lá para cá, e enquanto Jesus não voltar, o pecado ele vai estar reinando, irmãos. O pecado ele só vai acabar, deixar de ser pecado, quando Jesus voltar, completar toda a sua obra, fazer novos céus, nova terra, destruir a serpente, o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, seja como ele seja reconhecido pelos seus adjetivos aí, adjetivos negativos, né? Aí sim, aí acabou o pecado. Amém, meus irmãos? Tá claro aí? Convenceu, Ilan? O que tu acha? Entendeu? Não, entendi. É porque, assim, a partir do momento em que o mundo jaz o maligno, e como ele, infelizmente, ele opera em todas as searas, com exceção no Evangelho do Senhor, o que acontece, infelizmente, pessoas podem dar brecha e ser permitido ser usado por ele, né? Como ele jaz o maligno nesse mundo,
Aí entra a questão do pecado hereditário, né? Que uma vez ele habitando, ele vai fazer de tudo para que nós venhamos a sair da presença do Senhor e fazer coisas que desagradam ao Pai, né? Isso. Continua a leitura? Positivo. Então, aí ele fala, no entanto, a história de Caim mostra como o pecado tornou-se hereditário e conduziu ao primeiro homicídio. Na primeira epístola, escrito por João, capítulo 3, 12, está escrito, não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por causa o matou. E por que o matou? Por que causa, né? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Aí abre aquele outro parênteses, né, gente? Será que a pessoa já nasce mal? E a pessoa já nasce do bem? Porque as obras de Caim eram más, né? Já do irmão dele, Abel, eram justas.